RPG, dificuldade e balanceamento não são a mesma coisa. Na verdade, não só no RPG, como em jogos no geral. Dificuldade e balanceamento não são a mesma coisa. Se você gosta de game design, é hobbyista dessa área, é fã de RPG, mestre de RPG, talvez esse seja um dos vídeos mais importantes para você assistir, que esse é um fundamento para você narrar de forma decente. Mas, se a gente vai dar essa aula, eu preciso do meu material. Tá, montar isso aqui já deu um trabalhão, fiquei 1 hora montando esse cavalete do zero. Então já merece o like, já deixa um like, se inscreve no canal da Tempos pra mais vídeos de RPG e comenta aí embaixo qual fundamento do RPG você quer que eu te ensine. Ok, então você já entendeu isso, que balanceamento não é dificuldade, mas por que eu tô falando disso? Por causa desse comentário aqui que me marcaram em um vídeo. Vamos primeiro assistir junto? Da seguinte forma, tomou 50 pontos de dano, faz um teste de fortitude, dificuldade 15, não vai a 0 direto, morre. Mas eu acho que isso aqui é muito alto porque a gente vai demorar muito pra esse dano acontecer regularmente. Então a gente pode fazer o seguinte, a gente pode baixar isso aqui pra 25 pontos de dano. Já avisei que vai dar merda isso. Então vamos lá, o personagem tomou 25 pontos de dano numa única porrada, faz um teste de constituição, dificuldade 15, ou vai a 0 pontos de dano. Mas tá bom. Aí, algumas pessoas devem estar me perguntando assim, pelo menos esse comentário pergunta. Mas Aleph, isso não é coisa de mestre que não sabe balancear combate? Só que quem fez essa pergunta, eu acho que não tá tendo a noção do que significa balanceamento. Balanceamento vem de balança, balança vem de estar equilibrado. Então aqui no RPG a gente tem basicamente dois lados, os dos jogadores, os protagonistas da história, e do narrador que faz os desafios. A regra apresentada no vídeo, ela de fato muda o meta, muda o funcionamento do jogo, e ela aumenta sim a dificuldade de jogá-lo, mas não necessariamente ela muda o balanceamento. Se a regra que é de dano massivo está aplicando exclusivamente os personagens dos jogadores, o que pode estar acontecendo é isso daqui, ó, o mestre está puxando o balanceamento para ele, deixando então os desafios muito mais fortes. Isso aqui não é tão legal. No entanto, se a regra aplica para tanto a vida do narrador, né, quanto a vida dos jogadores, então o balanceamento volta ao normal. O que eu quero dizer é isso: se um jogador toma esse dano e essa regra e tal é ativada, tudo bem, mas se eu der esse mesmo dano num Goblin, tem que fazer o mesmo teste? Se a resposta for sim, está balanceado. Agora, essa não é a única balança que existe no RPG, não é o único balanceamento, a gente também tem outros tipos. Vamos ver. Nesse outro exemplo aqui, a gente tem balanceamento jogador-jogador. Aqui representa que tanto os jogadores e as diferentes opções apresentadas para eles têm que ter mais ou menos um nível de força. Sabe quando a gente tem um jogo onde, por exemplo, uma classe, ou um boneco, ou uma opção, ou uma arma é muito mais forte que todas as outras opções para aquele mesmo tipo? Então, isso é muito ruim, o jogo não está balanceado. Outro exemplo que também é ruim é quando o balanceamento mestre-mestre está descoordenado. Isso aqui se refere às criaturas. Então, por exemplo, é claro que existem criaturas mais fracas ou mais fortes, isso é normal, só que aqui o problema é o seguinte: imagina que uma criatura nível 10 dá muito mais dano, dá 100 de dano, enquanto outra criatura nível 10 só consegue dar 40 de dano por turno e não tem efeitos ali pra fazer, elas têm uma diferença muito grande de força, compreende? Não importa quanto dano uma criatura nível 10 dá, o que importa é que as mesmas criaturas ali de DD ou desafio ou nível 10 tem que dar uma quantidade aproximada de desempenho pra balancear. Já no caso da dificuldade é muito diferente, porque a dificuldade ela é uma escada, não uma balança. A dificuldade ela representa o quão fácil ou quão difícil é o jogador, né, quem está engajando, obter a vitória, certo? Ou quão provável é dele obter a derrota, certo? Algo que é muito difícil tem grande probabilidade de derrota, algo que é muito fácil tem grande probabilidade de vitória. E é por esse fator que um jogo como Tormenta muitas vezes é visto como difícil, mas também é extremamente desbalanceado. Tormenta sofre do processo de que se você comba, porque nele você tem construção aberta, você dá muito mais desempenho, dano, vida, cura, controle de grupo, do que as estruturas que não combam, que fizeram as classes simples. Isso também é verdade para o balanceamento entre classes. As classes como, por exemplo, Arcanista e Clérigo são muito, mas muito mais fortes do que as classes como, por exemplo, Caçador e Nobre. E uma coisa interessante que isso acontece do próprio Tormenta é que essa diferença
piora. Se ela é, tipo, próxima, quando a gente tá falando lá do nível 1, do nível 2, ela acontece exponencialmente. Os conjuradores completos vão ficando extremamente poderosos, manipulam a realidade, fazem cair meteoros do céu, têm habilidades que derrotam criaturas num golpe só, enquanto essas outras duas classes aqui vão só piorando. Esperando, no caso aqui, as classes base sem distinções. Por isso, como fenômenos de power creep acontecem. O que é isso, Lorde Tempos? É aquela ideia de que tudo que é novo é muito mais forte do que foi publicado originalmente. Se você joga Tormenta 20 ou Ordem Paranormal, porque são o mesmo jogo, acaba que tudo que for publicado nos livros mais recentes vai ser muito mais forte. É só você olhar as distinções roubadíssimas que tem no novo livro mais recente de Tormenta, enquanto comparado aos poderes clássicos do jogo, são horríveis. É a mesma coisa com Ordem. Os poderes para as classes que vieram sobrevivendo ao horror tendem a ser todos ou muitos deles muito mais poderosos que qualquer outra opção que você tinha antigamente. Isso é power creep, ou vácuo de poder. E por isso que quando a gente fala, principalmente que a combeiro fala assim, nossa, Tormenta é muito desbalanceado, Ordem é muito desbalanceado pra combo, vem um fã médio de Tormenta, de Ordem e fala assim, nossa, você não sabe de nada, porque tal criatura dá 100 vezes 10 milhões de D20 de dano. Só que isso não indica balanceamento, até porque entre as criaturas tem aquelas que performam extremamente, entre as criaturas, armadilhas, qualquer tipo de desafio, aquelas que performam de forma extremamente forte, enquanto as outras opções ou outras criaturas daquele mesmo nível são extremamente fracas. Enquanto em jogos como Pathfinder e D&D, essa diferença tende a ser menor. Menos em D&D do que Pathfinder, já que esse daqui é o sistema que mais se preocupa com o seu competitivo, com o seu balanceamento, com as coisas funcionarem do mundo todo, mas ainda assim. Por isso que a regra que a gente viu lá no começo do vídeo, na verdade é boa, ela vai aumentar a dificuldade, mas ela não vai alterar o balanceamento. A única coisa que ela de fato vai fazer é mexer no meta ali entre classes, no sentido de que classes focadas no teste pedido são muito mais fortes. Por isso que quando eu vou fazer regras parecidas, como dano massivo, eu acho que eu tenho uma versão mais legal. Primeiro, eu escolho 3 testes. São os 3 testes clássicos: vontade, reflexo, fortitude, tanto em Ordem quanto Tormenta, quanto em Pathfinder. Você que é do D&D, você pode substituir por constituição, destreza e sabedoria. Aí, quando o jogador toma aquele dano massivo, ou aquele crítico, ou seja lá qual característica que eu tô usando para fazer esses testes de resistir a impactos muito fortes, eu deixo, na verdade, que no lugar de sempre ser fortitude ou constituição, eu deixo o jogador escolher, basicamente, de acordo com o que ele tem mais. Então, se ele for escolher vontade ou sabedoria, representa que ele tomou aquele impacto, mas ele não resistiu pelo corpo, e sim pela sua força de vontade extrema. Se ele toma aquele impacto por fortitude ou constituição, é aquela ideia, o corpo dele só sobreviveu, e se é agora por destreza ou reflexos, eu falo que ele até tomou aquele impacto, mas ele é tão rápido que ele manejou ele de desviar, evitando pontos fatais. E por último, independente do quão difícil ou quão fácil você gosta do seu RPG, da sua mesa, dos jogos que você joga, entenda que a maior diferença é que todos sempre devem ser balanceados. Um jogo pode ser difícil tanto que for, pode ser quase impossível, mas deve ser balanceado. Até quando você joga o seu Souls-like preferido, se tiver uma sequência de chefes muito difíceis, que você acha muito legal lutar com eles, e do nada um chefe ultra fácil, você acharia ruim. Mesmo que a sua dificuldade não seja algo fixa, seja algo que varia e seja baseada em gosto, o importante é que ela tem que ser algo constante para manter o balanceamento, que é uma parte tão sagrada da teoria do jogo. E é isso, rapaziada, a diferença entre balanceamento e dificuldade. Eu espero que você tenha aprendido alguma coisa e que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. De todo jeito, se você puder deixar um like para ajudar a Tempos a continuar crescendo, e se inscrever no canal e comentar aí embaixo qual é o seu jogo de RPG preferido, aí eu vou agradecer demais. Muito obrigado, gente. A gente tem vídeo aqui todas as quartas e domingos e dá muito trabalho de fazer. Então, segue apoiando. Fui!